Olá e bem-vindos. Quando se fala de Takamatsu, na província de Kagawa, o mais provável é a primeira coisa que venha à cabeça ser uma taça de udon sanuki. O melhor do Japão, dizem alguns. Exato. Ou então, para quem gosta mais da arte, talvez as ilhas, tipo Naoshima, por causa do Festival Internacional da Arte de Setochi. Mas hoje a nossa análise parte de um ponto um bocadinho diferente. E se a verdadeira alma da cidade não estivesse na massa ou nas galerias? E se estivesse, na verdade, escondida em histórias antigas? Histórias de deuses dragão, heróis populares e uma relação de vida ou morte com a água. Temos aqui um guia fascinante sobre 5 tesouros narrativos de Takamatsu e a nossa missão hoje não é bem fazer um roteiro turístico. Não de todo. A ideia é mergulhar a fundo nas lendas que dão significado a estes lugares. As histórias que, pronto, muitas vezes ficam de fora. Exatamente. E o fio que cose estas 5 histórias é um só: a água. Ou, para ser mais preciso, a falta dela. A falta de água. Sim. A antiga província de Sanuki, o que hoje é Kagawa, é uma região que historicamente foi muito fustigada pela seca. Pouca chuva, sem grandes rios, e esta luta constante pela sobrevivência moldou absolutamente tudo. Tudo. Como assim? A mitologia, a fé, os heróis que eles veneram e uma resiliência cultural que vamos encontrar em todo o lado. Estes 5 locais que vamos explorar são como pontos no mapa da alma de Kagawa. Um mapa desenhado pela água e pelo mito. Ok, vamos lá começar a desembrulhar isto. O nosso primeiro ponto é o santuário mais importante da província, o Santuário Tamura. É o Ishinomiya, ou seja, o de mais alto estatuto. Foi fundado em 709, portanto, estamos a falar de um lugar com mais de 1300 anos de história. É o coração espiritual da região, sem dúvida. E uma das divindades que lá está consagrada tem um nome que talvez não seja logo reconhecível, Isazeri no Mikoto, mas o que é interessante é que esta divindade é, ao que parece, a figura que deu origem a uma das lendas mais famosas de todo o Japão. Momotaro. O rapaz do pesco, é isso mesmo. É precisamente isso. O santuário funciona como uma espécie de marco zero local para este conto nacional. Mas o ponto nevrálgico, o sítio mais sagrado do Santuário Tamura, não é um edifício. Não. Não, é um poço. Um poço muito fundo chamado Sadamizu-nui, Sadamizu-nui. que a lenda descreve como o abismo sem fundo. Um abismo sem fundo. Isso já soa a algo saído de um filme de terror. O que é que tem de tão especial? A lenda diz que nas profundezas desse poço vive um deus-dragão, o Tamura Sadamizu Daimyojin, o Senhor da Água. E a crença era tão poderosa e o medo tão real que se dizia que qualquer pessoa que espreitasse para o abismo morria. Uau! Por essa razão, nunca foi aberto ao público. É preciso pensar no que isto significa numa terra cronicamente sedenta. A fonte da água, o elemento essencial à vida, é divinizada. Torna-se numa entidade poderosa, temível, intocável. Claro, controlar o acesso ao Deus era controlar o poder. Exatamente. O poder religioso e social da região. Fascinante. Transforma uma necessidade geológica numa fonte de poder mitológico. Mas a história não acaba aí, pois não? Parece que esta crença evoluiu de uma forma muito moderna. Sim, e é aqui que a tradição se reinventa de uma forma surpreendente. Hoje, quem visita o santuário encontra uma estátua imponente. A do dragão dourado. Essa mesma. Um dragão dourado com 6 metros de comprimento. E a crença popular atual diz que quem oferecer uma moeda de ouro a este dragão se tornará rico. Que mudança! É uma transformação incrível. O medo antigo da morte por falta de água deu lugar ao desejo moderno de prosperidade financeira. A necessidade de sobrevivência deu lugar à ambição. É um espelho perfeito da mudança dos tempos. Que reviravolta! E para quem procura uma experiência mais completa, há outras coisas para descobrir por ali, para além do dragão. Sem dúvida. Há pequenos tesouros escondidos dentro do próprio santuário. Por exemplo, o Jiunichi Meguri, que é um caminho que nos leva por 12 estátuas de pedra dos signos do zodíaco, uma espécie de mini-peregrinação. E um detalhe importante, o santuário fica literalmente ao lado do templo Ishinomiya-ji, que é o 83º templo da famosa peregrinação dos 88 templos de Shikoku. Ah, então está tudo ligado. Está tudo ali, num só lugar. Pode-se tocar no coração do mito do Deus Dragão e, ao mesmo tempo, entrar numa das rotas de peregrinação mais importantes do Japão.
Então, no santuário, a água é este deus-dragão temível, escondido num poço. Mas essa mesma lenda do rapaz do pêssego que me mencionaste leva-nos a um sítio completamente diferente, onde o mito se torna físico. Uma ilha que dizem ter sido o lar dos demónios. Exatamente. Apenas 20 minutos de ferry do Takamatsu temos a ilha de Megijima. Hoje é mais um palco para a arte contemporânea do Festival de Setoshi, mas a sua alcunha histórica é muito mais sombria. Onigashima. A Ilha dos Demónios. E a ligação a Momotaro é direta. A história conta que foi para esta ilha que ele foi para derrotar os Oni, os demónios. E o mais incrível é que a ilha oferece uma localização física para o covil desses demónios, a grande gruta de Onigashima, no topo da ilha. Uma gruta que se pode visitar. Sim, é uma gruta enorme que se pode explorar, e isto é notável. De repente, uma lenda que se conta às crianças ganha uma morada. Pode-se entrar na fortaleza dos demónios, sentir o frio, a umidade, o eco. O mito torna-se tangível. Consigo imaginar o contraste. Por um lado, a claustrofobia e a escuridão mítica da gruta, o lugar do mal da história, e depois sai-se da gruta e o que é que se vê? Uma ilha cheia de instalações de arte e, na primavera, mais de 3.000 cerejeiras em flor. Deve ser uma experiência, tipo, quase esquizofrénica. Descreviu na perfeição. É uma ilha de opostos. E para além da gruta e da arte, há mais para ver. A própria aldeia tem uma arquitetura única com as casas construídas em escamas nas encostas. Em escamas? Sim, e protegidas por altos muros de pedra chamados oshité, que as defendem dos ventos fortes do inverno. Criam um ambiente labiríntico e muito tranquilo, quase parado no tempo. E se subirmos ao observatório, no Pico Oshigame, temos uma vista panorâmica de cortar a respiração sobre o mar interior de Seto. A experiência completa da ilha é mesmo essa, um jogo entre o confinado e o vasto, o antigo e o novo. Da vastidão do mar em Megijima, vamos agora para o alto de um planalto, com uma vista igualmente espetacular, Yashima. Aquela montanha com o topo plano, que parece uma mesa. É mais conhecida pela história de uma batalha samurai, a Batalha de Yashima. Mas, pelos vistos, a história mais encantadora do lugar é muito mais pacífica. Sim, no topo de Yashima fica o templo Yashimaji, o 84º templo da peregrinação de Shikoku. E o seu salão principal, bem, esconde um segredo fascinante. À primeira vista parece uma construção do período Momoyama, do século XVII. Tem esse estilo clássico. Mas a verdade é bem mais complexa. Ouvi dizer que é quase como uma matriosca arquitetónica. É verdade isso? É a analogia perfeita. Em 1957, durante umas obras de restauro, os arquitetos tiveram uma surpresa monumental. O que é que descobriram? Ao desmontarem a estrutura exterior, descobriram que a alma do edifício, a sua estrutura interna de madeira, era muito, muito mais antiga. Pertencia ao período Kamakura, séculos antes. Incrível. Essencialmente, em algum ponto da história, construíram um templo novo à volta do antigo, talvez para o proteger, e acabaram por preservá-lo perfeitamente, como dentro de uma cápsula do tempo. Que descoberta! Mas para além da arquitetura e das histórias de guerra, há uma figura muito mais simpática associada a este templo, certo? Que contrasta totalmente com os samurais. Sim, e é talvez a história mais querida de Yashima. A divindade guardião do local não é um general ou um deus guerreiro, é Minoyama Daimyojin, que é um deus tanuki. Um cão guaxinim. Um cão guaxinim, exatamente. A lenda conta que o grande monge Kukai, o fundador da peregrinação, se perdeu um dia no nevoeiro denso de Yashima. E foi este tanuki, disfarçado de velho, que apareceu para o guiar em segurança até o cume da montanha. Que bonito! É um exemplo maravilhoso da forma como o budismo e as crenças shintoístas locais, mais ligadas aos espíritos da natureza, coexistiram e se fundiram. E este Tanuki não é uma figura qualquer, é tão famoso que até teve uma menção no filme do estúdio Ghibli, Pompoko. Consigo quase imaginar o cenário, um caminho para um santuário mais pequeno, talvez por um bosque, e de repente centenas de estátuas de cães guaxinim com ar maroto a espreitar de todo o lado. É exatamente assim. O pequeno santuário, dedicado ao Tanuki, fica num bosque de bambu e o caminho está ladeado por um exército de estátuas de cerâmica, de todos os tamanhos, doadas por fiéis. Deve ser um ambiente quase mágico. É uma visão única, um pouco cômica e ao mesmo tempo profundamente comovente. E claro,
Como manda a tradição dos Tanuki, muitas destas estátuas são, digamos, anatomicamente generosas, Ah, entendo. o que também é um símbolo de prosperidade e boa sorte, claro. Do alto da montanha e do seu guardião Tanuki, descermos de volta à cidade, a um lugar onde a relação com a água é menos sobre mito e mais sobre estratégia e poder. Falo do castelo de Takamatsu, também conhecido como Castelo Tamamo. É um dos 3 grandes castelos d'água do Japão. O que é que isso significa exatamente? Significa que não é apenas um castelo construído junto ao mar. É um castelo cujo design está intrinsecamente ligado ao mar. A sua construção é do tipo Shiuiri Shiki. Quer dizer, os seus fossos estão diretamente ligados ao mar interior de Seto. Então a água dos fossos é a água do mar. Exatamente. Eles não são enchidos com água doce. São enchidos pela própria maré. O nível da água nos fossos sobe e desce com o oceano. Isso é genial. Imagino que para a defesa fosse uma vantagem incrível. Absolutamente. Servia um duplo propósito. Em termos de defesa, tornava um ataque a partir do mar muito difícil. Mas também tinha uma função estética. Criava uma paisagem dinâmica, em constante mudança. O castelo era a manifestação física do estatuto de Takamatsu como o portal de Shikoku, a porta de entrada para a ilha. Hoje em dia, a torre de homenagem principal, o Tenchu, já não existe. Foi deitada abaixo no século XIX. Só resta a sua base de pedra imponente. Sabe, há uma ideia poderosa nisso. A ausência convida à imaginação. Se calhar um castelo reconstruído nunca seria tão grandioso como aquele que cada visitante constrói na sua mente ao olhar para aquele espaço vazio. Gosto muito dessa perspectiva. A ausência pode ser mais evocativa do que a presença. E olha, há um detalhe que prova de forma inequívoca essa ligação ao mar. Qual? Ainda hoje, se olharmos com atenção para os fossos do castelo, podemos ver peixes de água salgada, como o pargo, a nadar tranquilamente. A sério? Sim, é a prova viva do design original. E isto diz-nos algo profundo sobre a relação de Takamatsu com a água neste contexto. Não é o deus temível do poço, é a natureza domesticada para fins de poder, defesa e beleza. Que imagem fantástica! Para a nossa última história, afastamo-nos do poder do clã e do mar e vamos para o interior, para uma experiência cultural muito mais local e, diria, bizarra. Bizarra é uma boa palavra. O festival Raiolds. Sim, o festival é hoje. Realiza-se em setembro e é um evento profundamente autêntico. Não é feito para turistas. A sua origem, como seria de esperar, está outra vez ligada à água. O festival comemora um herói local do século XVII, Yanope Heiroku. A sua região, por ser mais elevada, sofria de uma seca crónica. E Heiroku dedicou a vida a construir um reservatório que resolveu este problema de vida ou de morte para a comunidade. Portanto, na sua essência, o festival é uma celebração de gratidão. Exatamente. Uma celebração de gratidão. Mas o nome Ioge significa algo como cômico ou humorístico, uma história de sobrevivência a uma crise, mas o festival é engraçado. Como é que isso funciona? Parece contraditório. E essa é a chave para entender a alma desta cultura. Noutras partes do mundo, talvez se construísse um memorial solene, uma estátua austera para o herói. Aqui não. Aqui não. A comunidade escolheu expressar a sua gratidão através do humor. Durante a procissão do festival, os participantes usam maquilhagem extravagante, trajes ridículos feitos de vegetais e utensílios agrícolas e comportam-se de forma exagerada e cômica. É um desfile hilariante. Mas então, porquê é que a resposta foi o humor? O que é que isso nos diz sobre o espírito das pessoas de Kagawa? Diz-nos que a resiliência deles não é sombria, é alegre. Em vez de recordarem as dificuldades com solenidade, eles celebram a superação com uma gargalhada. É uma forma de virar a página. É uma forma de dizer, nós passamos por muito, foi terrível, mas sobrevivemos e agora podemos rir-nos disso e celebrar a vida. É uma forma de gratidão profundamente humana, calorosa e comunitária. A sua raridade e o facto de ser um evento para eles faz dele talvez o tesouro mais bem escondido de todos. Então, o que significa tudo isto? Quando juntamos as peças, o padrão é claro. Fomos de um deus-dragão temido, no fundo de um poço,
a um castelo que domina as marés para sua defesa. E acabamos num festival hilariante que agradece a água. Exatamente. A identidade de Takamatsu está completamente entrelaçada nesta relação complexa e multifacetada com a água. Sem dúvida. Estes tesouros narrativos são muito mais do que pontos turísticos. São portais para o espírito de Shikoku. Oferecem uma forma de ler a paisagem e compreender a identidade local através das suas histórias, muito para além do udon ou da arte contemporânea. Mostram como a geografia, o mito e a história se tecem para criar uma cultura única. Resiliente. Resiliente e, como vimos, com um grande sentido de humor. E isso deixa-nos com uma reflexão final para quem nos ouve. A fonte que analisamos sugere a criação de uma peregrinação das lendas de Takamatsu, um percurso que liga estas histórias. E isto levanta uma questão interessante para qualquer viagem. E se, em vez de colecionar fotografias de monumentos, o nosso objetivo fosse colecionar as suas histórias? Como é que isso mudaria a forma como experienciamos um lugar, seja Takamatsu ou a nossa própria cidade?